mundo espiritual é real. Eu tenho muitas experiências, mas muitas experiências com demônios, algumas visíveis, outras não, e também com anjos. Eu tenho plena convicção. Isso para mim é mais real do que eu estar vendo você aqui, você a mim. Então, o mundo espiritual, ele é verdadeiro, só que ele está distante de uma pessoa que vive só aqui nesse mundo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem que buscar Deus para você passar a ter discernimento desta outra dimensão. Exato. Você sabe que eu quando me batizei, né, eu falei: "Ah, agora vai ser mais fácil, né, eu acredito, tô com Deus, tô alinhada". E aí a minha pastora falou: "Não, agora é mais difícil, porque agora o inimigo te atenta", Agora né. tem resistência. E aí eu vejo o que que eu vejo, assim, do demônio, né, eu nem gosto muito dessa palavra, que você tem um monte de corrente. Quando você se batiza, você tira aquelas correntes aos poucos, só que elas não saem todas de uma vez. Então o demônio, ele fica tentando te voltar para aquilo. E se você não tem uma base muito sólida e firme, você volta, né, então você acaba caindo de novo. E é isso que você tá falando, né, quando a gente tem essa linha, essa ligação eterna com Deus, a gente consegue falar: "Não, isso não é pra mim, e eu quero que essas correntes saiam aos poucos". O que que é Deus pra mim? As pessoas me perguntam o que que é fé. E o que que é fé pra mim? É como se você estivesse em cima eu sempre falo isso, num prédio de 30 andares, de costas, e você se joga e você fala: "Tudo bem, porque Deus vai me segurar lá embaixo". Isso é fé, né, não dá pra você encostar, né, não dá pra ver, mas dá pra crer. Então isso é Deus pra mim. Agora, você não acha, ô Lamartine, que tem pessoas que nitidamente carregam demônios? Você, como pastor, Claro, olhando, você percebe claro. isso? Ixi, muitas. Por quê? Porque os demônios, eles precisam de legalidade para entrar. Por que não é todo mundo possesso? Porque o demônio, ele não pode entrar no corpo de qualquer um. A pessoa precisa começar a abrir uma brecha para que ele entre. Quais são as coisas que abrem portas para demônios? Ódio. O amor é a essência de Deus. Quanto mais você ama, mais Deus está em você. Quanto mais você odeia, mais você dá espaço para os demônios. A Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existe uma ira que nem é pecado. Por exemplo, uma indignação contra a injustiça é de Deus. Mas se você tiver uma indignação que perdure, ou seja, que você vai dormir, ela continua e continua, aquilo pode virar uma brecha. E aí você dá um lugar ao diabo. E aquela palavra lugar ali é topos, de topografia, lugar físico. Sim. Então, outra maneira de você dar lugar físico para os demônios entrarem na vida: ocultismo, feitiçaria, drogas. Você sabia que a palavra feitiçaria no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, né? Significa farmaqueia, de farmácia, Sim. drogas. Por quê? Porque os demônios entram através das drogas. Quando o indivíduo começa a se drogar, ele está abrindo brechas para que os demônios entrem na vida dele. Então, pessoas que passam a vida abrindo portas da sua vida, da sua alma, para os demônios, eles entram. E quando eles entram, eles não saem, a menos que alguém expulse. E para alguém expulsar, tem que ter autoridade no nome de Jesus. Então, tem gente que... Eu discerno. Eu sei quando uma pessoa está triste, eu sei quando uma pessoa, sei lá, está abatida, e eu sei quando ela está endemoniada. Porque Sim. o endemoniado, ele não olha no teu olho. Ele não consegue olhar no teu olho. Ele desvia, ele abaixa a cabeça. Para quem está acostumado a lidar com o mundo espiritual, é muito fácil de enxergar. Eu me lembro que a minha irmã era bailarina, né? Ela dançava muito bem e tal. E na companhia que ela dançava, tinha uma moça que tocava piano para elas dançarem, né? Nos ensaios e tal. Essa moça, ela vivia sendo pega pelo demônio que jogava ela no meio da rua. Ela já tinha sido atropelada por causa disso e tal. E a minha irmã, então, um dia falou: olha, você poderia orar por ela?
Eu falei, claro, tal, me preparei, orei, jejuei. Quando essa moça entrou na minha casa, na hora, ela fez assim, ó. Ela não conseguia olhar para mim. E eu estava cheio do Espírito. Porque eu tinha me preparado, orado, jejuado. E aí, quando eu comecei a conversar com ela começou a falar versículos bíblicos de cor, um atrás da outra. Uma hora eu falava alguma coisa, ela vinha com outro versículo bíblico distorcido. Eu perguntei para minha irmã, ela lê a Bíblia? Minha irmã falou, nunca. Ela estava falando possessa mesmo. Aí chegou um momento, eu falei assim, eu amarrei os demônios, falei, os demônios estão amarrados, saíram dela. Eu falei, eles estão amarrados, agora você tem a oportunidade de fazer uma decisão, de entregar a vida para Cristo. Ela fala, mas eu não tenho certeza se eu quero, porque se eu fizer isso, eles vão vir para cima de mim. Eu falei, minha querida, você está tendo uma oportunidade enorme agora, de você ser livre de uma vez. Se você invocar o nome de Jesus, você vai ser livre. Ela falou, não posso fazer isso hoje, vou fazer depois. Na hora os demônios voltaram para ela. Não tem como. Não tem como. E assim, era uma menina magrinha, minúscula. O meu cunhado era um cara que puxava ferro, forte, grande. Ela deu um coice nele que ele foi uns 3 metros para trás. Que loucura. Uma força sobrenatural. Então, assim, eu já tive muitas experiências. Muitas, eu estou contando algumas. Mas já tive muitas experiências com o mundo sobrenatural, inclusive de confronto com demônios. É totalmente real. Agora, para a maioria das pessoas, ele prefere não se mostrar. Por quê? Porque aí ele fica lá, toma uma área da vida delas, porque até a possessão tem níveis. Tem gente que a possessão é numa determinada área. A pessoa vive numa boa em muitas áreas. Mas naquela área, ela é dominada. Tá errado. Ela não consegue vencer. Então, às vezes é uma droga, às vezes é uma área de uma perversão. É uma área que ela está dominada. Agora, tem aqueles que já caminharam tão profundamente com a relação com os demônios que a pessoa já fica possessa, engrossa a voz, entende? Ela é completamente tomada em alguns momentos. Agora, quem já lidou com isso sabe que o mundo espiritual é verdadeiro, existe. E até muitos famosos, né, Lamartine? Assim, você vê, ixi. tem famoso que parece que você olha assim na televisão ou em algum show, alguma coisa, e olha, eu nem tenho eu nem posso falar, né? Eu não sou uma autoridade, mas às vezes parece que tem pessoas que você olha na TV e nitidamente você vê que tem alguma coisa ali que, como se fosse um Não. pacto. Tem alguns que ficam possessos no palco. No palco. Entendeu? Você vê esses grandes performances, né, assim, nos Estados Unidos, que fazem cultos, shows de demônios, né? Sim, coisas extraordinárias. Essas pessoas têm pacto aberto já em vender a alma para o diabo. Esses camaradas, se não for a misericórdia de Deus e alguém ser usado por Deus para a libertação deles, eles estão completamente dominados, porque venderam a alma em troca de ficar rico, em troca de dinheiro, De fama, de né? fama. Muitos fazem isso. Muitos. Então, Carol, o mundo espiritual, ele é real. Ele é mais real do que o mundo físico. É como se fosse uma outra dimensão que a gente não tem acesso a não ser pela fé, pelo discernimento do Espírito.